O número de brasileiros que têm deixado o Brasil realmente tem crescido nos últimos tempos? Ou seria tudo isso intriga da oposição, propaganda contra o atual governo ou pessimismo daqueles que torcem contra a nossa pátria? Será que isso tudo é verdade ou não seria apenas uma grande novela? Os brasileiros realmente têm desistido do Brasil? Bem, essa é uma pergunta que eu recebo com bastante frequência aqui na Capital Global, considerando que nós trabalhamos com estratégias de internacionalização e nós ajudamos as pessoas com visto, segunda nacionalidade, residência fiscal, mandar patrimônio para fora e várias outras questões nesse sentido. E de fato, se você me perguntar, eu lhe respondo que sim, tem subido a procura por aqui. Mas isso é bem verdade, pode ser só uma coincidência, também levada pelo fato de que a Capital Global é uma empresa em fase de crescimento e não necessariamente pelo fato de que também tem subido a demanda. Então, eu sempre respondi nesse sentido. Aí eu resolvi dar uma olhada nos números, porque contra dados, estatísticas, não há argumentos. E olha, eu fiquei assustado, porque realmente a quantidade de brasileiros que têm deixado o Brasil, ou que têm interesse em deixar o Brasil, que pararam de acreditar no país, é gritante, latente e crescente. E isso não necessariamente é um problema, mas se você depende de aposentadoria pública no Brasil, aí provavelmente isso será. Então, vamos olhar cada um desses dados a partir de agora. E esse vídeo talvez seja um dos mais importantes do canal, porque você não é obrigado a pagar a conta e não há nada de errado em você buscar algo melhor para você. Agora, você não pode negar a realidade e achar que isso não acontece e que está tudo certo, que o Brasil vai vencer, que o Brasil é o país do futuro. Até porque esse futuro, convenhamos, pode ser que não chegue nunca, ou pode ser que chegue e você já não esteja aqui há muito tempo. Se você não me conhece, eu me chamo Guilherme e você está no canal da Capital Global. Se você é novo por aqui, não deixe de se inscrever e para algo mais personalizado, não hesite em entrar em contato conosco, ou eu ou algum dos nossos assessores especializados pode trazer soluções importantes para você e para a sua vida. Então vamos aos dados. Para começar, vamos analisar qual que é a quantidade de brasileiros que reside no exterior. E atualmente, segundo divulgado pelo Ministério das Relações Exteriores, há 4,5 milhões de brasileiros que moram fora do Brasil, que é um número realmente bastante significativo, é maior do que a população do estado da Paraíba, por exemplo, e diga-se de passagem, esse é o número de brasileiros que moram no exterior legalmente. Se nós formos olhar os ilegais, provavelmente esse número é ainda bem maior do que isso. Mas aí não tem como prever, vamos analisar aquilo que a gente consegue. Então, é um número significativo, mas que torna-se ainda maior quando nós percebermos que esse número mais do que dobrou nos últimos 10 anos. Há 10 anos atrás era 2 milhões, agora é 4,5 milhões de pessoas que residem no exterior. São muitos. Mostra que realmente tem uma tendência de fuga de pessoas do Brasil. E para onde que todo esse pessoal vai? Bom, em primeiro lugar, 45% vai para a América do Norte. Na sequência, 32% vai para a Europa. Isso olhando por continente, né? Mas olhando por país, como que funciona? Os Estados Unidos está disparado na primeira posição do país que mais recebe a comunidade brasileira. Isso apesar deles terem vistos que dificultam a situação. E em segundo lugar está Portugal, conforme você provavelmente já imaginava. Agora, o que muitos não sabiam é quem está na terceira posição, que é o nosso vizinho, o Paraguai. E perceba, portanto, que existe um crescimento de pessoas interessadas em migrar para o exterior. E olhando sob o seu ponto de vista pessoal, de fato isso pode ser uma decisão interessante, afinal,
Por lá você pode conseguir maior segurança, maiores oportunidades de emprego, maior facilidade para empreender, experiência com outras culturas, experiências com ensino com maior qualificação, dá para ganhar dinheiro, dá para viver melhor, essa que é a verdade, em vários outros países que não o Brasil. Claro, depende muito de qual Brasil você vem, mas na maior parte dos casos isso é uma verdade. Agora, esses dados começam a se tornar preocupantes quando nós analisamos qual que é o grupo de brasileiros que tem saído ou que tem interesse em sair. E há uma parcela significativa de jovens que simplesmente não querem mais saber de Brasil, o que é preocupante para os idosos que dependem dessa força de trabalho para, no futuro, arcar com a aposentadoria deles. Segundo uma pesquisa que eu vi sendo divulgada pelo economista Ricardo Amorim, fizeram entrevistas com vários jovens e perguntaram se, caso eles tivessem a oportunidade de residir no exterior, eles sairiam do Brasil ou prefeririam ficar no país de origem. E entre os jovens de 19 e 25 anos que participaram dessa pesquisa, insanos 75% falaram que, se tivessem a oportunidade, vazavam do Brasil. E o número é ainda mais surpreendente quando perguntado aos mais jovens, aqueles entre 12 e 19 anos de idade. 85% desse grupo falou que sairiam do Brasil se tivessem a oportunidade. Quer dizer, a maior parte das pessoas já sabe. Os jovens desacreditam de que isso aqui tem qualquer chance de dar certo e, se tiverem alguma alternativa, vão morar no exterior. Como eu falei, isso pode ser uma preocupação porque no Brasil a população tem ficado mais idosa. E para sustentar a massa de aposentados que virão depois da inversão da base demográfica, é preciso ter jovens na força de trabalho. E olha, dependendo dos jovens, eles não vão querer estar aqui para pagar essa conta, não. Tão certo eles, diga-se de passagem. Não há nada de imoral nisso. Por que diabos que eles vão ficar aqui num país que ceifa as oportunidades de eles prosperarem, de darem um futuro melhor para si mesmo e para as próprias famílias, para pagar a conta de gente engravatada em Brasília, que muitas vezes eles não gostam? O cara rala a vida inteira para ter uma migalha em troca e alta carga de tributação. Se for parar para pensar de forma racional, essa é a escolha certa. Não há nada de errado nisso, é belo e moral, diga-se de passagem. É uma busca por ser protagonista da própria vida e recuperar um pouco mais das suas liberdades individuais. E aí, quando a gente olha por grau de qualificação dessa galera que vai embora, nós temos normalmente dois grupos. Aqueles que são pessoas ultra qualificadas ou com alto patrimônio, que, portanto, são bem-vindas em qualquer lugar, ou aqueles que aqui no Brasil não tem muita perspectiva porque não tem um bom grau de ensino e aí eles vão tentar a vida lá fora. Olha, seja um grupo ou seja o outro grupo, o fato é que o Brasil perde também como país bastante. Segundo uma pesquisa anual que se chama O Futuro do Trabalho, Onde Estamos e Para Onde Vamos, que é conduzida por uma plataforma de inteligência de futuros possíveis, com o apoio da Boticário e tal, não conheço muito a fundo, mas essa pesquisa revelou que a possibilidade de morar fora em busca de trabalho impacta principalmente a classe C, tendo 58% dos entrevistados dessa classe dito que, se tivessem a oportunidade de ir para o exterior para trabalhar, eles iriam. E normalmente esse é o pessoal que você quer no Brasil, porque ainda que não tenha qualificação, se ele tem a disposição para enfrentar a moradia em um país desconhecido, com uma língua que ele tem dificuldade, longe da família, em um clima que muitas vezes é mais frio, passar perrengue, esse cara no Brasil, ele também estaria dando o sangue na força de trabalho dele. Então, a gente perde uma mão de obra que, ainda que não seja qualificada, é uma mão de obra aguerrida, uma mão de obra que não dá o braço a torcer, que arregaça as mangas e faz acontecer, que não faz corpo mole. Esse é o perfil do brasileiro menos qualificado que vai morar no exterior, que ele está disposto a se ferrar e acabou, não está nem aí se for para dar uma condição de vida melhor para a vida dele, ele trabalha que seja 15 horas por dia, mas ele não vai ficar aqui, porque aqui não compensa. Ele vai fazer isso lá fora, onde ele ganha em dólares e é melhor remunerado por serviços braçais. Dólares, euros, sei lá, qualquer moeda mais forte do que o real. E no outro grupo, nós temos aqueles brasileiros que são qualificados,
que têm alto patrimônio, que também poderiam estar com esse dinheiro no Brasil, desenvolvendo projetos, gerando empregos, mas que muitas vezes eles olham para cá e preferem ir embora. É a fuga do capital, é a fuga dos cérebros. Fuga do capital tem uma pesquisa realizada pelo Visualpolitik que analisa o fluxo migratório dos milionários, dos high net worth individuals, aqueles que têm mais de $1 milhão. E essa pesquisa revelou que em 2023 o Brasil foi o 5º país que mais teve êxodo de milionários do mundo. E provavelmente esses dados aumentaram agora no ano de 2024 por conta da lei das offshores, aquela lei que penaliza quem tem um patrimônio no exterior. Eu, Guilherme, particularmente, ajudei diversos dos nossos clientes com estratégias de saída fiscal e de internacionalização depois da aprovação dessa lei. A quantidade de procura para mudar para Uruguai, Paraguai, Estados Unidos também aumentou muito aqui na capital global. E isso é bom para eles, que estão preservando a riqueza da família, preservando as condições de passar estes frutos para as próximas gerações dos seus entes queridos, mas acaba sendo ruim para o Brasil, que fez o capital ir embora, se nós olharmos o Brasil como uma entidade. Mas assim, nós temos que olhar para as pessoas. E é por isso que eu não fico com peso na consciência quando eu ajudo alguém a se livrar do peso do Brasil. Porque eu penso no indivíduo, eu estou ajudando aquele cara a se tornar melhor, a prosperar na vida. Eu não tenho esse pensamento de uma grande nação. Na verdade, eu acho até que isso é um equívoco, porque nação grande significa cidadão pequeno. Meu foco é ajudar na autonomia dos indivíduos. Mas seguindo aqui, esse número já é assustador, do Visual Capitalist, acho que eu tinha falado errado antes, mas não é só o dinheiro que vai embora, o intelecto vai também. A fuga dos cérebros é outro problema do Brasil. E eu tive um pouco de dificuldade para mensurar isso, para achar dados, mas eu fui atrás da inteligência artificial, que hoje é um mercado que bomba no mundo e provavelmente é o futuro da inovação. Segundo uma pesquisa realizada pelo The Global AI Index, que mede o avanço desse mercado de forma internacional, o Brasil, ele até que possui uma posição boa. Entre os 62 países analisados, o Brasil ficou na 35ª posição no ranking. Ou seja, está no meio do caminho, não é aquele que tem esse mercado mais desenvolvido, mas também não está entre os piores, a gente está no jogo. Está desenvolvendo coisa por aqui no mercado de inteligência artificial. Só que essa mesma pesquisa também avaliou de onde vêm os talentos de inteligência artificial, os crânios que estão à frente desses projetos. E o Brasil tinha uma posição bem melhor, 21º país, entre aqueles que mais têm talentos na inteligência artificial. Mas peraí, se a gente tem tanto talento assim, por que a gente não está melhor no ranking como país? Porque simplesmente esses talentos vão embora. Eles não ficam a desenvolver projetos de inteligência artificial no Brasil em um ambiente que não é nada convidativo para o empreendedorismo, para a pesquisa acadêmica, para o financiamento privado desse tipo de projeto, que afasta fundos, que afasta capital, que afasta gente com dinheiro, que afasta quem tem offshores, por exemplo. Eu, inclusive, atendi um cliente que tinha ganhado uma grana com uma empresa de tecnologia há anos atrás, se aposentou. Posteriormente, ele estava estudando inteligência artificial, tinha um projeto para desenvolver no Brasil, passou a lei das offshores, ele falou, quer saber? Não vou desenvolver isso no Brasil, não. Vou para outro lugar. Porque para desenvolver no Brasil eu vou ter que ficar aí, para ficar no Brasil eu vou ter que pagar um monte de imposto, então, tchau. Esse é o preço que não se vê de uma lei que expulsa rico do país. Em troca de aumentar migalhas na arrecadação, acaba gerando um custo de produção gigantesco, daquela que deixa de ocorrer no país. E essa fuga de cérebros, ela ocorre inclusive em profissionais que ficam no Brasil. Segundo aquela mesma pesquisa do Futuro do Trabalho, os dados indicaram que 78% dos entrevistados tinham interesse em trabalhar de forma remota, de dentro do Brasil, para empresas que estejam sediadas no exterior. Empregos internacionais, digamos assim. É o desenvolvedor de software que trabalha para uma empresa da Irlanda, mas está no Brasil, por exemplo. E isso também mostra uma fuga de cérebros, porque ainda que esse sujeito esteja presencialmente no Brasil e consuma alguma coisa aqui e outra lá, desenvolvendo a economia local da cidade, o que realmente ele está fazendo que traz escalabilidade, que produz riqueza no longo prazo, que é um projeto de um software, alguma coisa que ele poderia vender mundialmente, ele tem feito
para uma empresa que está em um outro país. Um país mais convidativo, com maior estabilidade política, econômica e social. Ele aqui é o peão de obra, mas a obra não está aqui. A obra está na Europa, a obra está nos Estados Unidos e o dinheiro, o grosso do dinheiro vai ficar lá. Então, de certa maneira, existe uma fuga de cérebro porque, ainda que a pessoa esteja aqui, o resultado da produção dela não está. O grosso do lucro também não. E por que isso acontece? É uma questão de incentivos errados. O rico vai embora porque não tem segurança, a mão de obra qualificada vai embora porque não tem oportunidades, a mão de obra não qualificada vai embora basicamente porque talvez passasse fome no Brasil, até mais profunda a questão. O fato é que esse país tem que fazer uma revisão em toda a sua base. A gente tem aqui um sistema neocolonialista moderno, no qual muitos trabalham para sustentar uma casta política de poucos, muitas vezes distante, no alto de sua torre de marfim, no meio do cerrado. Essa tragédia que aconteceu no Rio Grande do Sul, por exemplo, me fez ir ver dados sobre quanto que o Rio Grande do Sul arrecada e quanto que ele recebe em troca anualmente. E ele arrecada 100 bilhões para receber em troca cerca de 10 bi em tributos. A maior parte fica para o governo federal. Mas para que esse dinheiro é usado? Ah, é para arrumar os estados mais pobres do Nordeste. Mas será mesmo que é para isso? Ou será que é para encher o bolso de outras pessoas? E se você quiser entender um pouco mais sobre essa questão do Rio Grande do Sul, que também é bastante revoltante quando nós olhamos para dados, eu vou deixar um outro vídeo aqui na tela final, porque por hoje nós ficamos por aqui. Mas antes um recado, se inscreva no canal da minha esposa, Além da Bagagem, para você ver vídeos sobre outros países que nós tivemos o prazer de visitar, que não tem metade, muitas vezes, dos problemas do Brasil. Por esse vídeo nós ficamos por aqui. Um abraço e até a próxima.